qual o melhor testemunho do que a da pessoa que nós vamos convidar hoje? Falando sobre essa pessoa. Ele era analfabeto quando era jovem e em 3 anos, depois de sua conversão, ele se tornou professor de uma instituição missionária. 4 anos depois dessa experiência, ele se tornou bacharel em teologia e alguns aninhos depois, ele se tornou o diretor do o fundador do Instituto de Agricultura e Evangelismo, do qual hoje também é diretor. Aqui está à nossa esquerda, Silverino. Olá, Se pessoal. apresenta, Silva, para o povo. Eu acho que, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Silverino, estou um pouco nervoso. Eu estava brincando com eles, né? Mas é uma alegria poder estar aqui e, uma vez mais, ter o privilégio de contar o meu testemunho. Na verdade, eu só contei o meu testemunho de maneira pública uma vez, e vai ser uma alegria poder compartilhar algumas experiências que o Senhor me permitiu experimentar, as quais foram fundamentais no meu desenvolvimento espiritual e também, inclusive, para o trabalho que hoje eu desenvolvo, né? Então é uma alegria estar aqui e fico feliz por vocês terem me dado esse privilégio de ser o primeiro convidado. Nós é que somos privilegiados com esse primeiro convidado. Mas, então, como hoje nós vamos fazer um podcast na forma de um testemunho da história pessoal do Silverino, a primeira coisa que nós gostaríamos de saber é, começando do zero, Silverino, conte um pouquinho sobre onde você nasceu, como era a sua vida quando criança, como foi até que você chegasse, né, para nós introduzirmos a parte da sua juventude, as suas aventuras depois disso, certo? Mas então, conte para a gente um pouquinho sobre a sua infância. Ok, se vocês tiverem alguma pergunta, podem me interromper a qualquer momento para fazer. Com certeza. O Moço vai estar monitorando o chat também, então podem deixar perguntas ali. Perguntas que a gente entender que vão ser de um caráter muito pessoal, talvez a gente não responda, né? Então, mas as que puderem ser respondidas, a gente vai estar respondendo. Bom, eu quero assim, ser bem objetivo nessa primeira parte da minha vida, mas eu nasci num lugar chamado Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Morei numa área de campo, né? Na verdade, a vida inteira eu morei em área de campo, mas essa era muito retirada mesmo. Tanto que não tinha vizinho, não tinha nada, e para chegar até a casa onde morávamos, era por um trilho, assim, e não passava carro. Moto, talvez sim, mas ninguém tinha moto na época, mas era mais a pé ou a cavalo que se andava. E virava um morro enorme, passava um rio, e tinha uma casa numa encosta de uma montanha, nós morávamos ali. Como não tinha vizinho, não tinha nada, eu praticamente cresci brincando com os animais, os bezerrinhos, os potrinhos, e confesso assim que foi uma infância maravilhosa. E até me recordo que uma das primeiras vezes que eu vi carro e tive consciência do que é um carro, era um Fusca que o meu avô tinha. E a hora que eu vi aquele monstro branco chegando, eu corri e entrei dentro. Nesse momento tínhamos nos mudado para uma casa onde tinha estrada, né? Já tinha uns 5, 6 anos. E eu me tranquei no quarto lá e não queria sair porque íamos visitar o meu avô. E iríamos nesse Fusca, ele veio buscar a gente. E eu não entrei no Fusca. Eu segurava na porta e chorava muito. Até meu avô falou, a minha mãe me conta, olha, é melhor não botar esse menino aí, senão ele vai morrer. E aí, as minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, 2 mais velhas e uma mais jovem. E a mamãe foi, né, de Fusca, e o papai pegou o cavalo e a gente foi a cavalo, porque eu tinha pavor. E a primeira vez que eu vi uma retroescavadeira, vocês não têm noção que pavor que eu fiquei. Se um Fusca causou tudo isso, imagina uma retroescavadeira. Aquela coisa esquisita, com uma concha na frente, um rabinho atrás que mexe, eu fiquei apavorado. Enfim, eu vivi então nesse lugar até meus 14, 15 anos de idade. E é interessante que nesse período, o meu convívio era assim, muito diferenciado. Assim, na época, o meu pai e minha mãe, eu nasci em lar de ex-adventistas, né? O papai estava fora da igreja, etc. Então, assim, muito do cunho religioso eu não tive nesse período. Mas a minha história realmente começou a ganhar um aspecto ou uma conotação mais triste, porque até meus 15, 16 anos, eu era uma criança ou um jovenzinho muito puro mesmo, muito inocente, porque eu só brincava com os animaizinhos, trabalhava, não tinha influência de nada de fora. Eu me lembro que o meu pai considerava esse lugar muito difícil para viver e mudou-se para mais perto da capital, para mais perto de Vitória, num lugar chamado Maricará, em Cariacica, na zona rural também.
E eu posso dizer que ali começou o cenário mais escuro da minha vida. Mas, Silver, o Moses comentou, né, que você era quase analfabeto. E essa falta de desenvolvimento nessa questão acadêmica e tudo mais, foi por escolha? Foi por causa que as condições não eram propícias? Era muito difícil? Como que foi? Bom, eu penso que hoje em dia, ou na minha época, eu tenho 40 anos, estudar sempre existiu a possibilidade. De fato, eu morava num lugar bastante difícil, com pouco acesso. Isso era real, mas não era uma desculpa. Mas era real que existiam essas limitações. No entanto, foi mais uma escolha minha mesmo, porque meu pai sempre deu a opção de estudar, mas como eu ia para a escola, eu queria brincar e tal, e gostava mais de trabalhar do que fazer essas coisas, meu pai falou, já que você não quer estudar, vai trabalhar. E naturalmente, como já era o que eu mais me inclinava, decidi então por me dedicar mais ao trabalho e menos ao estudo. Então, é claro que eu entendo o que o moço falou, que foi uma expressão, né, de analfabetismo, mas eu posso dizer que eu era assim, praticamente quase analfabeto mesmo, mas eu sabia assinar meu nome. Feio, O básico. os mais habilidosos conseguiam discernir que era meu nome. Os mais habilidosos conseguiam. Mas Mas então basicamente eu era analfabeto mesmo. Mas então você, durante a sua infância, basicamente você trabalhou com agricultura, foi isso que... Agricultura e agropecuária, eu mexi muito com gado também, tanto que os alunos aqui amam um cavalo, né? Quando vê, eu sempre brinco que eu enjoei, porque eu comecei a mexer com gado com 5 anos de idade. Então, com 5 anos de idade, às vezes eu ficava o dia inteiro no lombo de cavalo. Uau. Tá dando pelo muitas vezes, eu suponho. Eu gostava, até o papai me colocava no pelo, porque se caísse, não ficaria pendurado na sela. Então, geralmente eu caía mesmo, então ficava livrezinho para... Geralmente cai. Bastante. Jogar, talvez. Então, era agricultura, moço. Realmente eu cresci mexendo com agricultura. E, tio Silver, eu tenho uma pergunta. Uhum. Hoje as pessoas te respeitam, mas como seria a visão das pessoas se te vissem na fase da adolescência e juventude? Olha, eu poderia dizer que até eu mesmo era desacreditado de mim. Se eu mesmo era desacreditado de mim, imagina as pessoas. Tanto que, indo para o final da minha história, uma vez um colega, que era, assim, usando a gíria nossa lá, que era doidão, ele me viu um dia com a Bíblia indo para a igreja. E aí ele parou assim, olhou, agora eu posso morrer, que eu já vi de tudo nessa vida. Eu vi eles me chamavam de Pandu. Era um apelido que eu tinha de infância, né? Eu vi o Pandu com uma Bíblia na mão. Agora eu posso morrer, posso dizer que eu já vi de tudo na vida. Então, realmente, não é que eu matava, roubava, não era isso, mas o meu envolvimento mais era com a questão da mundanidade, a vida louca de um jovem longe de Jesus, né? Envolvido, entregue às suas próprias paixões, digamos assim. Tem uma pergunta, senhor, que eu não sei, você vê como você acha que seria bom responder essa pergunta, ou se ela seria adequada, mas é muito comum hoje em dia que várias pessoas, mesmo na igreja adventista, acabam tendo contato com bebida, drogas, ou com a questão da sensualidade. E talvez para você não simplesmente contar como foi, mas depois nós pensarmos como evitar isso, mas como foi que aconteceu o seu primeiro contato com esse tipo de coisa? Já que você cresceu puro, como você disse, apesar de tudo ser o brutamonte dos cavalos lá, e caía e tudo, mas você era de caráter até esse momento, você não tinha conhecimento dessas coisas. Uma excelente pergunta, moça. Então, eu me lembro que quando eu me mudei para Cariacica, na zona rural, Vitória, minha mãe falava assim, meu filho, sai um pouco de casa, você fica o dia inteiro enfiado dentro de casa. E realmente eu ficava em casa, era o trabalho, casa, trabalhava de domingo a domingo e à noite em casa, em casa. E eu me lembro que uma vez eu saí com um amigo, o nome dele era Zoinho. Zoinho, porque esse olho dele aqui era um pouquinho caidinho assim, a gente chamava ele de Zoinho. Era um rapaz que tinha lá, que trabalhava com a gente na roça, e ele falou, olha, eu vou num forró que tem lá na cidade, quer ir comigo? Eu falei, vou. Todo quadrado, desengonçado, um baita de um alemão. Aí cheguei lá no forró. E aí ele tá lá dançando, ele dançava muito bem forró, né? E eu fiquei em pé lá igual uma estátua, só olhando, tomando refrigerante. E aí uma menina lá acabou se agradando do que viu, né? E aí viu que eu estava com ele, foi e falou com ele, né? Olha, eu queria falar com seu amigo, tem como?
Aí eu falei, aí ele falou, tem sim. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu Você tinha lembra? 17 anos, mais ou menos, 17, uns 17 anos eu tinha, pelo menos 17, 18, por aí. Ok, aí ele falou assim, então vai lá do lado de fora, era na cidade isso, né? Vai do lado de fora que eu vou falar com ele para ir lá. Aí ela foi para lá e ele foi e me chamou, aí ele falou, essa menina aí quer conversar contigo. Aí eu fiquei mais vermelho que a blusa da Julinha. E aí eu parei perto dela, assim, e ela falou assim, e aí, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Silverino e tal. Aí ela, pois é, eu queria ver se dá pra gente ficar aí e tal, se conhecer. Aí eu olhei assim, falei, o que você quer dizer com ficar? Eu não entendi muito bem, porque era minha primeira experiência, aquilo era novo. Mas é claro que eu não era tão tolo a ponto de não saber o que aquela menina queria, né? E aí ela olhou, ela falou, olha, sei lá, a gente ficar, curtir, beijar. Aí eu olhei assim, eu falei, você acha que eu tenho cara de camarada que vai pra rua e vai ficar beijando mulher na rua, menina? E dei um sabão nela, aí ela olhou assim, seu, e me chamou do nome vulgar de homossexual, né? E fez assim e foi embora. E aí ela entrou brava assim, aí esse amigo falou, o que aconteceu e tal? Eu falei, menina doida, não tem falta de vergonha na cara, querendo me beijar? Bom, alguns anos depois eu viria arrepender-me muito da minha atitude daquela noite. Era uma menina linda, e eu, mais tarde, ele, meu pai, como eu era tolo. Mas, enfim. Aí, assim, eu fui umas 3, 4 vezes nesse ambiente, não tinha beijado ninguém, nunca encostado numa mulher. E aí fui num outro forró, esse na roça, aí um colega falou assim, Silverino, chega aqui, por quê? Eu era tão tímido nessas coisas, eu não era tímido no geral, mas para isso, festa, muita gente, que eu tinha um relógio Aqua grandão, que eu ia para a festa, eu ficava num canto, e a cada 1 minuto eu olhava a hora. Assim olhava, nervoso, né? E aí um amigo, um outro agora, chegou e falou assim, cara, toma isso aqui, que isso aqui vai te ajudar. E me deu uma dose de dreia. Só que a dreia é uma bebida mais forte. Eu tomei a hora... Bom, eu falei, vou beber. A hora que aquilo entrou no estômago, eu vomitei. Nunca tinha bebido nada, eu vomitei. Falei, meu Deus, que coisa horrorosa. E aí ele falou, peraí. Ele voltou lá e pegou um pouquinho de cortesano com vinho doce. São 2 bebidas doces, né? E mais leves. Aí ele estava contando assim no copo, recuperei, falou, toma isso aqui então. Aí eu bebi. Eu não era acostumado com bebida, então essa bebida, depois eu tomava 2 litros de cada uma delas, né? Se fosse o caso, e ficava, como a gente dizia, né? Ficava legal. Não caía, mas nesse dia, a hora que eu tomei aquilo, passou 5 minutos, eu comecei a ficar girando, e aí aconteceu algo mágico para mim, porque eu conseguia levantar o rosto e olhar para as pessoas. Eu falei, uau, eu consigo olhar para as pessoas. E não passou 5 minutos e passou uma menina do meu lado. Aí a hora que ela passou, eu falei, e aí, oi? Então aquilo ali para mim foi assim uma vitória para quem era tão tímido. E aí eu consegui sair, comecei a conversar, brincar, e aí começou a passar o efeito, eu falei, pega mais um lá para mim daquilo. Aí ele foi lá e pegou um copo de vinho. E aí eu tomei, fiquei muito alegre de novo, mas como eu não era acostumado com bebida, aí ele pegou mais um copo de vinho pela madrugada, e aí eu me lembro que eu sentei assim num canto e caí assim, e comecei a passar mal, vomitei, aí ele me levou para casa, aí eu me lembro que esse amigo, né, eu estava caído assim na varanda dele, ele mesmo abaixou assim em cima da minha cabeça, meu Deus, eu acho que ele vai morrer, porque eu comecei a vomitar para cima, assim, engasgar com o meu vômito, né, ele também não era tão acostumado com isso, assim, de lidar, e no outro dia a dor de cabeça e a ressaca, falei, meu pai, eu nunca mais faço isso, nunca mais, que coisa horrorosa. Mas isso... Pode falar. Nessa época o senhor ainda tinha 17, 18 Não, anos? isso foi tudo perto. Sim. Então eu tinha 17, 18. Foi muito perto. E aí, passou essa situação, passou umas 3 semanas, a gente foi em outra festinha lá de roça. Falei, não, vou encarar porque é a única maneira de eu me relacionar e tal. Bom, e aí foi um dia, outro dia, o estômago começou a aceitar, e foi dessa maneira que eu acabei me envolvendo profundamente com bebida alcoólica. Assim, é interessante que assim que começa um vício, né? Buscando uma sensação, só que é um engano tão grande, né? Porque para você se achava porque você conseguia falar com as meninas, conseguia olhar para todo mundo, se envolver, mas quem te olhava de fora via um ridículo. Exatamente. Não é verdade? Mas a verdade é que talvez a pessoa nem achava porque era o meio e que todo mundo estava assim, né? Não, ali dentro da festa, sim. Mas eu imagino você saindo da festa, qual é a visão que nós temos de uma pessoa que sai cambaleando pela rua? É sempre feio, né? Ele, com certeza, não está se vendo dessa maneira. Não, com certeza. Então, assim,
esse foi um período em que eu comecei a perder muito rapidamente toda a pureza que eu tinha. Então, sei lá, na quarta vez em que eu tive essa experiência de ter bebido, eu acabei ficando com a menina. Assim, ficando de beijo, etc., essas coisas assim. E aí, assim, aquilo só foi fortalecendo, porque coisas que eu não tinha coragem de fazer estando sóbrio, a bebida me dava forças. Então, o triste para a juventude é que muitas vezes eles acabam buscando superar situações que para eles são difíceis com esse estímulo externo. Então, uma vez que eu queria ficar com as garotas, eu queria beijar as garotas, eu queria brincar igual os colegas faziam, e eles imitavam o homossexual e todo mundo ria, eu falava, meu Deus, se eu fizer um negócio desse, eu acho que eu prefiro que a terra me engula. Mas depois aquilo ali foi fazendo parte do meu repertório junto com eles, e mais que tudo, esse convívio social que existia ali, foi só fisgando, até que eu me tornei vítima dessa situação. E é claro que a bebida foi puxando outras coisas, porque no mundo ninguém vai ficar com uma moça só ficando de beijo e abraço por muito tempo. Então, outros elementos relacionados a esse tipo de situação, né, sexo, etc., até certo ponto precoce na vida, embora eu já tinha mais de 18 anos, foi sendo introduzido no repertório da minha vida. E você teve algum tipo de influência na sua família? Talvez o seu pai, a sua mãe, às vezes, sei lá, bebiam ou usavam algum tipo de coisa para talvez despertar esse desejo no seu coração? Ou Olha, foi por acaso, assim, esse amigo que te o ofereceu? meu pai, ele chegou a beber e fumar, mas eu posso dizer que nunca senti influência nenhuma do meu lar. Isso foi simplesmente por quê? Porque eu acabei pegando amizade com uma pessoa que vivia isso, e essa pessoa se tornou um amigo, né? E ele queria me ver feliz igual ele estava. Ele queria me ver feliz. Então nós juntos bebíamos, ríamos, brincava. Era uma alegria, de fato, né? Então, na verdade, ele só estava proporcionando na mente dele o que era o melhor para mim. Tanto que o meu lar nunca teve aprovação disso, que a minha mãe e meu pai acho que nunca souberam que eu bebi. Minha mãe foi descobrir que eu bebi e usava coisa, eu acho que vendo algum vídeo que eu comentei isso, mas eu sempre escondi essa parte da minha vida do lar. Sempre escondi. Assim, às vezes que eu já cheguei em casa embriagado, eu entrava com tanta firmeza assim, pisando, mas às vezes a maioria das vezes de madrugada, nem viu. Mas eu sempre procurei esconder isso da minha família. Porque a bebida, na verdade, foi só o passaporte para um mundo muito pior que eu viria a entrar, né? Um ladrão ele não começa a assaltar um banco, né? Ele assalta primeiro, pega um dinheiro na bolsa da mãe, né? E realmente é muito triste porque você contando agora essa história, a gente consegue ver que realmente é uma realidade na vida de muitos jovens, né? Que tem esse tipo de vida e acaba escondendo isso dos pais, né? Talvez vá procurar a solução dos problemas nas amizades, né? Nas amizades que tem por aí, né? E a forma como essas amizades se divertem não é uma forma legal, né? E infelizmente muitas pessoas assim como você acabaram entrando nessa vida e infelizmente algumas não têm essa oportunidade de ter a vida transformada, né? Acaba afundando cada vez mais e mais nesse poço do pecado, né? Exatamente. E a gente pode até se perguntar por que desses detalhes todos, né? Mas eu creio que tem muitas pessoas que se identificam, né, com aquilo que o Severino está falando, com esse tipo de vida. E provavelmente tenham pessoas até nos vendo, muitas ou poucas, que possam estar passando por alguma situação ou de influência para entrar nesse meio, ou talvez já esteja nesse meio, ou talvez queira sair dele, não é? Então nós esperamos que esse testemunho esteja servindo para essas pessoas, né? É porque, na verdade, Satanás tem uma prisão para cada um. No meu caso, foi bebidas e coisas afins, que a gente vai falar um pouco mais. Mas na vida de outros, outros são... no meu caso, eu sempre fui mais escravo de bebida e estimulantes dessa natureza do que sexualidade propriamente dito. Eu fui menos escravo da sexualidade. Embora tenha experimentado isso, mas eu fui menos escravo. Mas tem outros que são escravos da sensualidade, pornografia, vícios, futebol... Ou seja, Satanás ele tem um prospecto recheado para cada um. E eu pude ver que ele é hábil no que faz. E sei que isso agrada o olhar da juventude.
assim, é muito comum ver até jovens hoje na igreja que falam, poxa, mas é interessante quando o jovem tem a experiência no mundo porque ele consegue amar mais a Jesus. Isso, na verdade, é um pensamento tolo. Porque quando você mergulha no mundo, você acaba trazendo consigo daquele mundo sequelas, cicatrizes, que vão seguir a sua vida até o final. Coisas que vão te trazer um campo de tentação muito maior e prejuízos muito maiores do que você nunca ter entrado naquela vida. Então, assim, aqueles que têm esse pensamento, e eu sei que não são poucos, é um pensamento que carece de correção. Não precisamos experimentar o pecado para saber que ele é ruim. Basta ver o testemunho daqueles que já experimentaram mais profundamente e ver as sequelas que esses têm. Eu, por exemplo, aqui no meu peito eu tenho uma marca aqui, que eu sinto, uma pequena cicatriz, e desse lado aqui também. Aqui, mesmo aqui. O que eu fazia? O que eu fiz uma vez? Eu estava com a cara cheia já, e aí eu era uma pessoa bem forte na época, cheguei a pesar 100, 110 quilos assim, de músculo, não era gordo. Eu trabalhava na roça, serviço muito pesado, então eu desenvolvi muito físico. E teve um dia um rapaz falou, eu duvido se você apaga esse cigarro no peito. Eu fumava também. Aí eu peguei o cigarro e ficou aquela brasona, ele chegou a entrar. Aí eu tirei, ficou a cinzinha, eu fiz assim, aí ficou a panelinha, tipo a cavidade de uma ponta de um dedo assim. E aí eu peguei, puxei de novo, fui aqui do outro lado. Até apagar. Bêbado, drogado, não sente nem dor. Aí fiz assim, ficou 2 panelinhas. E aí eu puxei de novo e apaguei na língua o cigarro. Uau. Na língua foi o que menos prejudicou, porque a língua é mais molhada, então logo apagou. Só ficou um sinal durante alguns anos, depois sumiu. A que ponto que a gente tolice chega, da juventude, né? Que ponto que a gente pode chegar. Só que, fazendo um pequeno parênteses aqui então, para uma coisa que talvez não seja tão ruim, dependendo de como é usada, você disse que desenvolveu bastante o físico. E isso é algo conhecido por nós. Hoje em dia o Silveriano não faz tanto isso, mas antes ele levantava muitas coisas pesadas e eu imagino que quando você era jovem, isso era uma coisa que te fazia se sentir bastante enturmado também, né? Demonstrar a sua força. E teve vezes que você, inclusive, se meteu em situações complicadas até de saúde por isso, não foi? Você quer contar um pouquinho pra gente sobre isso? Da vez que eu tive que operar, né? Bom, eu já peguei 300 quilos e na época as pessoas até diziam, na época eu acho que a maioria não vai saber quem era um tal de Jair, que ia no programa do Gugu Liberato. O Rafa, você lembra, Rafa, do Jair? Talvez alguns dos que estão assistindo vão lembrar. Rapaz, eu realmente mas não ele era ideia. considerado o cara mais forte do Brasil. Ele ia no Gugu e pegava 200 quilos assim, morrendo. E se eu fosse lá, realmente, eu acho que eu pegaria os 200 quilos e ele em cima do peso ainda. E aí ele sempre falava, vai lá que você vai ganhar dele, porque realmente eu era uma pessoa com muita força física. Eu já cheguei a desatolar trator no braço. E vale dizer que também isso acontecia porque eu não tinha medo de explorar o meu corpo ao limite. Eu me recordo que um dia, eu tinha até bebido, estava num bar, aí chegou um rapaz com uma moto, uma CrossFit, CrossFit não, é off-road, e ele tinha acabado de chegar, estava vindo de uma cidade vizinha, e aí ele falou, você que já me viu um alemão, eu só andava sem camisa de bermuda, então aquela jamanta lá, falou, você que é o camarada aí, que é fortão, quero ver você levantar essa moto comigo em cima. Eu já tinha bebido, mas na hora eu pensei, poxa, a moto está com o motor quente, como que eu vou levantar isso com um cara em cima? Mas no mundo da vaidade, nesse esquema, não existe isso. Eu falar, mas o motor está quente, eu posso me queimar. Todo mundo ia rir. Enfim, as pessoas iam falar, ele não é nada. Eu falei, eu vou ter que levantar essa moto desse jeito. E aí eu me lembro que eu peguei com as pontas dos dedos, assim, embaixo do chassi do motor aqui, só com as pontas do dedo, porque aqui estava o cano de descarga, quente. Eu não pude enfiar os dedos, porque não ia queimar no motor aqui. Então eu segurei com a ponta do dedo aqui, e botei a mão por cima do pneu e segurei na balança aqui. E o rapaz era um rapaz normal, assim, igual Moses, 70 e poucos quilos, 80 quilos. E eu me lembro que eu comecei a puxar assim, não saiu, aí eu fui forçando e levantei a moto. E eu senti até a minha coluna, assim, dando aquele choquezinho, porque eu fiz muita força. Eu levantaria tranquilamente aquela moto, mas porque eu não tinha posição, porque o motor estava quente. Mas eu não podia falar que eu não poderia por isso. Então eu levantei a moto para manter minha fama. Não é aquela foto não, né? Não, aquela ali não. Cadê, Matheus? Coloca aí a foto para o pessoal ver. Tem uma foto, gente, do Silveriano realmente levantando uma moto, só para vocês não acharem que ele está inventando história aqui. Tá? Só para vocês verem. Nessa foto aí eu tinha, eu acho que 23, 24 anos. Só para vocês terem ideia das coisas que ele fazia, porque você vai contar ainda a experiência da sua cirurgia, Isso. né? Logo em seguida. Mas só para vocês verem aí, ó.
aqui para mim já entrou. Olha só. Qual dos jovens do IAG que teria força fazer isso hoje? Pois é, uma tornada 250, né? Criado na roça desde pequeno. Desde quantos anos você trabalhava na roça? Eu comecei com gado, 5 anos a trabalhar. 5 anos, realmente. Não é pra gente isso aqui não, mas... Falando Enfim, em gado, então, né? assim... Falando em gado, né? Pois é. Então, eu trabalhei um tempo durante a noite matando boi num matadouro pequeno que tinha. Então, era 2, 3 animais que matava por noite. E uma vez a gente matou um boi zebu muito grande, muito grande. E aí esse mesmo colega que acabou me introduzindo assim no mundo da bebida e outras coisas mais, a gente trabalhava junto. Acabou que a nossa amizade foi longa, assim, de pelo menos 10 anos ou mais. Trabalhávamos juntos nesse lugar. Na verdade, ele era filho do meu patrão lá na roça, esse rapaz. Regulava idade comigo. E aí a gente sempre ficava brincando de fazer força, e ele sempre me estimulava a fazer força. E aí chegou um dia que a gente matou esse boi zebu, serramos ele no meio, dava mais de 400 quilos aquilo. Aí ele falou, Pando, eu duvido se você pega isso daí. Eu falei, eu pego. Ele falou, duvido. E aí estava lá a caminhonete parada, e aí desceu na talha. E aí o boi, não vai ter como explicar, mas ele justamente tem a parte dianteira aqui, aí tem um dorso com a coluna, aí aqui tem uma pequena entrada, onde tem a barriga dele, e aquela coxa enorme, assim. Então aquela coxa vinha para frente, aquele V encaixava aqui, então era muito confortável para pegar, né? Aí ele foi baixando, a hora que pegou no meu ombro assim, e vale dizer que é claro que tem pessoas que pegam mais peso que isso, mas eu não era preparado para isso, eu era um agricultor. Eu não tinha todo o aparato, toda a técnica, a minha resistência corporal não era talhada para esse tipo de experiência, embora eu tivesse bastante força. E ele foi baixando, do meu lado, parece que assim, a coluna ia comprimir. E aí até que ele tirou o gancho, e eu me lembro que eu caminhei, sei lá, uns 20, 30 metros com ele, para até jogar em cima do carro. Cada passo a perna fazia assim, ó, vibrava, porque era muito peso, a hora de mudar a passada. E fui andando, e joguei em cima da caminhonetezinha, ela chegou a riar, assim. E aí é claro que aquilo ali, o ego, vai lá em cima. Uma das coisas que eu acho que Deus, depois eu tive uma úlcera violenta, que eu emagreci e outras experiências mais, porque realmente o meu porte físico era o meu Deus, era a minha vaidade. Tanto que não existia limite. É claro que eu não ia botar um carro nas costas, mas não existia limite para mim. Eu pegava um carro pela dianteira ou pela traseira e levantava e virava ao contrário, Kombi. Na rua lá a gente brincava, pegava uma Kombi pela dianteira e ficava malhando com ela assim. Então não tinha limite de forças para mim. E aí joguei lá aquela monstruosidade, e aí senti só uma pequena queimação aqui na barriga, no pé daqui da barriga aqui, mas enfim, tranquilo. Entrei no caminhão, fui fazer uma entrega, aí eu senti um desconforto aqui, embaixo, aqui na minha virilha, do lado assim, e, bom, tinha passado uns 2 dias, deve ser alguma coisa aí. E aí eu fui trabalhar, né, fui fazer uma entrega, parei no banheiro, e senti assim, uma queimação forte. Quando eu olhei assim para baixo, um dos meus testículos tinha sumido. Falei, ué, que coisa, um testículo sumiu. Mas, tão sem cabeça como eu era, segui minha viagem. Aí eu voltei, aí lá tinha um vizinho que era médico, que era meu grande amigo, até morreu há pouco tempo, doutor Landualdo. Falei, doutor Landualdo, sabe o que aconteceu? Ele falou, o quê? Um testículo meu sumiu. Ele, como assim sumiu um testículo? Nunca ouvi falar isso. Aí ele foi ver o que tinha acontecido. Tinha rompido a pleura aqui embaixo, e sentado no caminhão, aí acabou que o testículo subiu, recolheu e caiu para dentro da minha cavidade abdominal. Ele falou, ih, rapaz, vai lá e pega sua roupa, vai entrar na faca agora. Eu falei, tá doido? Ele, não, pode ir lá. Porque pode causar esterilidade, uma série de questões, porque a bolsa escrotal, no caso do homem, mantém a temperatura adequada, né, para todas as funções fisiológicas, etc. E aí a gente foi direto para o hospital, operar. Aí eu tive que operar. Assim, era para ser uma operação simples, e até certo ponto foi, mas no final demorou umas 8 horas de cirurgia. E aí ele colocou uma tela enorme aqui por dentro, e ele até falou depois brincando, agora você pode carregar até o boi inteiro, se você quiser, porque com essa tela aí não vai romper mais. Mas assim, foi um episódio em que eu vi que a ignorância cobra o seu preço, e às vezes o preço é alto. E o jovem tende, né, a tomar esse tipo de atitude, né, de talvez não em si levantar peso, depende, cada um tem sua fraqueza, como você disse. A força era o seu ego, era o seu Deus, era o que te fazia sentir melhor. Mas é muito comum que os jovens tomem atitudes sem pensar. Porque é o momento da impetuosidade, a gente tem energia, a gente tem força, a gente quer realizar, a gente quer fazer. E aí já tem uma lição muito importante para nós, né? Para nós aprendermos.
E uma lição que eu também aprendi recentemente, algum dia eu posso contar aqui para eles também. Claro que a gente aprende muito mais quando a gente passa a experiência. Nada como passar uma boa experiência para nós aprendermos, mas se arriscar é algo realmente muito perigoso, mas depende. Bom, aproveitando a deixa, vamos aqui falar sobre esse livro. Gente, vocês precisam adquirir. Você que é jovem, está passando por muitas situações, dilemas da juventude, esse livro é muito importante para você. Ele vai falar sobre o suicídio, vai falar sobre o significado da vida, sobre divórcio, relacionamento, casamento, as principais decisões assim da vida de um jovem que deve tomar, né? Então, vocês precisam adquirir, ele é muito importante para todos vocês. Vocês podem adquirir entrando em contato, né, no número que vai estar aqui embaixo na descrição e pode ir lá entrar em contato com as vendas que eles vão atender vocês, viu? Certinho, muito bom. Agora, Jovem, Silvia, você vai se arriscar. Eu tenho uma pergunta. Nessa época, você já contou várias experiências que você passou e tudo mais, mas você tinha algum propósito, você queria ser alguma coisa? Porque jovem a gente sempre quer chegar a algum lugar, né? Nessa época, você tinha esse desejo, você tinha essa ambição de chegar a algum lugar? Como que foi isso? Bom, na verdade, eu acredito que para a pessoa ter condições para pensar um pouquinho onde ela quer chegar, ela precisa ter um pouquinho de consciência, pelo menos. Então, no início, eu pensava em ter família, ter um carro, ter um trabalho. Na verdade, eu queria até trabalhar, ter uma serralheria, coisa assim. Mas, à medida que eu fui mergulhando nesses aspectos mais negros da minha vida, essa esperança foi também se esvaindo da minha mente. A ponto de realmente eu viver um dia após o outro. Às vezes eu levantava pela manhã com muita tristeza no coração, mas não conseguia pensar além daquele dia. Então, existem momentos na vida do jovem que talvez ele permanece muito tempo inserido nessas coisas, isso foi na minha experiência e de alguns amigos, que a gente perde a capacidade de sonhar, de ter esperança, de planejar, ou sequer de enxergar alguma coisa melhor para a sua vida. Então, quando eu olhava, eu pensava o quê? Eu vou ter 40, 50 anos, vou estar bebendo, fumando, etc, etc, vou morrer cedo, não vou conseguir fazer nada na vida. Ou seja, eu tinha, de fato, perdido as esperanças. Então, o vício é capaz de destruir os propósitos de um homem. É capaz de destruir. Destruir os propósitos e até os sonhos, você falou. Isso é uma coisa muito importante, né? Nós pensarmos, porque todo jovem é sonhador. E basta uma atitude, um dia, ir com um amigo para um lugar que não deveria, e olha até onde você chegou, ao ponto de você não ter sonhos mais. Exatamente. Bom, eu me lembro que eu queria viver o momento, e o momento em que eu estava embriagado eram os momentos mais felizes da minha vida. É claro que toda esta felicidade era compensada com uma amarga tristeza no outro dia. E muitas vezes eu levantava de manhã e pensava, Senhor, não pensava Senhor, né? Não pensava, isso já é o hábito de dizer. Mas eu pensava assim, tomara que eu não tenha feito alguma besteira grande. Porque, por exemplo, eu me lembro um dia, né, a Sara falando em jovem vai se arriscar, eu me lembro um dia que eu estava no centro de Vitória, a cidade onde eu morava, e naquela cidade, eu chamei um colega para ir para o centro, para a gente ir num local lá, e na volta, já era bem de madrugada, 2 da manhã assim, eu falei, olha, o que você acha de a gente ir daqui até a nossa cidade, Cariacica, sem eu desacelerar a moto? E aí, ele falou, será? Eu falei, olha, vamos lá. Na época, eu me lembro que a gente tinha bebido já, colocamos lá uma carreira de cocaína lá para cheirar, e aí eu montei na moto, e acelerei até, inclusive a moto que dá foto ali, acelerei até o talo, como diz o outro, né? E fui embora. Então, nos cruzamentos eu passava direto, aí a hora que estava chegando no cruzamento assim, eu me lembro que estava pertinho, eu só fechava o olho assim, rapidinho, zup, a 120, 130 por hora. Curvando, eu curvava tão baixo, essa moto é alta, não é para fazer curva deitada, que com essa moto eu arrastava a pedaleira no chão, para vocês terem ideia da velocidade que eu curvava. Quebra-mola, passei a 130 em quebra-mola, assim que... Assim, um percurso de 40 minutos, meia hora, eu fiz em 10, 12 minutos. E a hora que eu cheguei lá, a moto estava com o motor estralando assim de quente.
Então, são momentos como esse que eu vejo que se Deus não tivesse colocado a mão dele, como em alguns casos eu vejo que ele colocou, certamente eu teria perdido a minha vida lá atrás. Nós falamos bastante, então, sobre a sua vida, né, como foi na sua juventude, mas a gente queria saber o que foi que marcou, assim, o momento em que você começou a pensar, eu preciso mudar, eu não posso mais continuar desse jeito. O que foi que te fez? Porque até agora nós falamos coisas que podem ajudar pessoas a verem o ruim que é entrar nesse tipo de caminho. Mas para aquelas pessoas que estão já dentro disso, o que é que fez com que você começasse a pensar, eu não posso mais, não sou mais isso aqui, eu não posso mais participar disso? Bom, Moses, muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, e é interessante que a maioria das pessoas pensam que existe uma solução mágica para isso. Uma palavra, um antídoto, sei lá, alguma coisa assim, mas não existe uma solução mágica. Independentemente se você é cristão ou não, você precisa chegar um momento em que você reconhece quem você é e reconhecer que precisa mudar. Ajuda, você precisa mudar. Porque, por exemplo, no meu caso, assim, além de eu ter me envolvido com bebida, depois automaticamente me envolvi com drogas também, que é um elemento forte para que as pessoas, né, deixem. Então, eu me lembro até hoje, eu estava em um certo bar bebendo, isso na roça, lá onde eu morava. Quantos anos você tinha, assim, Aí eu nessa tinha época? 25 anos de idade. Tinha 25. Você tem quanto? 25? 26. Pois é, com 26 anos eu fui para o IESH. Eu tinha 25 anos de idade. E eu me lembro como se fosse hoje, ainda com muita avidez. Eu estava sentado numa cadeira de bar, tinha bebido cerveja, usado droga ali com os amigos, com a minha bermudinha, sem camisa, descalço, que era lá próximo à casa onde eu morava, né? Sentado ali, eram as 2h, 3. Houve um pequeno episódio naquele bar, e naquele episódio eu poderia ter perdido a vida. Esse é o fato. Se realmente eu não perdi a vida ali, foi porque Deus não quis. E aí eu peguei e me lembrei nesse momento de um episódio que tinha acontecido alguns anos antes. Fui fazer uma carga no Ceasa, né, de carona, estava um rapaz dirigindo, eu no meio e um colega sentado aqui, esse mesmo colega que sempre esteve envolvido comigo, sentado na beirada. E para voltar era sexta-feira à noite. Nesse período a mamãe às vezes ia à igreja adventista. O papai era ex-adventista, então ela acabou pegando alguma coisa, ela às vezes ia. Então eu tinha noção que sexta-feira estava entrando para o sábado. E aí era mais ou menos assim, o horário do pôr do sol. Esse moço foi fazer um retorno na 101, num lugar que acontece muito acidente de caminhão. E ele não olhou para o lado de cima, era um senhor, já com certa idade. E aí a hora que ele foi atravessar a pista, estava descendo um truque enorme, carregado de madeira. E bateu na cabine do nosso caminhão assim, ó. Puf! Foi um tiro muito grande. A única coisa que eu me lembro na pancada assim, é o motor do caminhão que a gente estava, porque a hora que bateu fez assim, torceu a cabine do nosso caminhão e a 608 o motor é sempre o lado de dentro. Aí eu me lembro que eu senti uma pressão nos meus joelhos assim, era um motor subindo, eu só pensei, vai quebrar minhas pernas. Aí eu só botei a mão aqui e o nosso caminhão, ele fez esse movimento aqui, ó. Bateu, né? Então ele fez isso aqui, ó. No ar, que era um caminhão grande, ele bateu no ar, assim, voou uns 10 metros assim para trás, no barranco. Então a hora que estava fazendo esse giro no ar assim, a hora que da pancada que o motor subiu, eu puxei minhas pernas, aí eu só senti o meu corpo virando assim. Aí eu virei de costa, bati no vidro, a hora que estava fazendo esse giro aqui, bati no vidro de costa do caminhão e fui arremessado a pelo menos uns 15 metros assim, igual um tiro, lá no barranco, lá em cima, buf, bati e desci correndo assim e parei no pé do barranco. E fiquei lá, assim, sem mexer. Era relativamente perto da minha casa. Aí o motorista caiu para o outro lado, assim, mas ficou agarrado no caminhão, e esse colega caiu no asfalto. Ele se machucou muito, esse rapaz. Aí sorte que o borracheiro do lado, uma carreta quase passou em cima dele ainda, porque estava vindo uma carreta, arrastou ele para o lado, mas ele, assim, cortou praticamente o corpo todo, porque ele bateu nos vidros, assim, cortes profundos. E em pouco tempo eles pegaram o telefone dele, e aí viram lá pai, ligaram para o pai dele chegou, e aí eu estava lá, caído no chão, assim, mesmo assim. Aí esse homem, chamado Possati, ele chegou, balançou minha mão assim, falou, isso aqui já era, eu vou ver se o Rafael está vivo. Só que eu entrei em estado de choque por causa da pancada, então eu estava vivo, estava vendo tudo e ouvindo tudo, mas eu não mexia nem o olho, eu ficava assim.
E aí, a hora que ele balançou assim e soltou, e ele falou isso, eu falei, eu acho que eu pensando, eu acho que eu estou todo aberto, estou todo arrebentado, porque ele achou que eu estou morto, mas eu não estava, né? E aí ele saiu, foi pegar o filho dele. Aí nisso veio uma menina lá, uma moça, que eu acho que era enfermeira, que ela pegou meu braço, pegou meu pulso assim, depois me pegou assim, e aí ela sentou no chão assim, me puxou para o meio da perna dela assim, e ficou sentada lá, e eu com a cabeça assim, na perna dela aqui assim, ela assim, eu deitado aqui. E fiquei lá, e aí passou uns 5 minutinhos, veio uma pessoa, um rapaz, de óculos assim, parecido com o Caio, só que era moreno, e parou perto de mim assim, e falou, olha, você não vai morrer não, Deus tem um plano muito grande ainda na sua vida, você não vai morrer, sua hora não chegou. E aquele rapaz saiu pela multidão assim, desapareceu. E aí depois, ele até falou, olha, eu sou um adventista do 7º dia. E ele sumiu, e aí ele falou, ó, sou de igreja tal. Aí eu voltei, depois de anos, fui a essa igreja e falei, olha, nunca teve um membro com essa aparência aqui e tal. Pode ser que tenha sido o anjo ali falando, você está dando trabalho, rapaz. Enfim, aquilo me impactou, mas 2 semanas depois eu já estava na mesma. Aquele dia fui para o hospital, né? Eu tinha muito medo de médico, naquela mesma noite eu fugi do hospital, para você ter uma ideia, fiz todo o procedimento, né, e tal, não quebrou nada, fugi do hospital. E nesse dia me veio essa história à mente, falei, poxa, uma vez mais Deus salvou minha vida, e eu preciso mudar de vida, porque eu estou vivendo como um animal. Então, assim, por um momento a angústia foi muito grande, porque eu sentado ali pensando isso, falei, olha que tipo de vida eu estou levando, os colegas ali bebendo, fumando, mulher ali, todo aquele cenário, aquilo me encheu de pavor. Eu falei, eu preciso mudar de vida, isso não pode continuar, isso não pode continuar. E aí eu me lembro que eu levantei da cadeira e desci, porque o bar era em cima assim, aí desci uma pequena estrada, do lado eu senti um campo de futebol, mas estava tudo escuro, era um campo de futebol na roça. E a hora que eu levantei, comecei a descer assim, os amigos, ei Pandu, o que foi? Ficou doidão? Bateu? Bateu uma expressão para quem usa droga, né? Bateu assim, tipo assim, você, o que deu? Tá pancado? Sei lá, coisa assim. E aí eu só fiz assim com a mão e desci. E fui lá para o campo, e eu me lembro que eu andei até o meio daquele campo e me ajoelhei. E aí, olhei para o céu e falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, com a mesma força que eu dediquei os meus membros a servir Satanás, de hoje em diante eu dedico a servir você. Que o Senhor possa me perdoar dos meus erros e me dar força. Foi só essa a minha oração. Eu levantei, fui até o bar, peguei o dinheiro que eu tinha no bolso, falei, tá aí, ó, tinha até troco. Todo mundo perguntou, e aí, o que houve e tal? Montei na moto, que é essa moto aí, e fui para casa. Nunca mais eu botei um pé num bar, nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei, nunca mais saí na rua sem camisa, nunca mais nem refrigerante eu bebi, para você ter uma ideia. Foi uma mudança radical na minha vida. Isso é raro, assim, de ver alguém que toma uma decisão dessa maneira, né? Inclusive, é até bom você falar um pouquinho sobre isso, Silvia, para desmistificar mais uma vez o que você já falou, das pessoas que acham que para sair de uma situação assim é necessário uma ação sobrenatural para te fazer ter forças do nada para sair daquilo, né? Mas nós sabemos que o Espírito de Deus ele trabalha o tempo todo. Uhum. Então, o que foi que deu essa força para você? Olha, eu me lembro, moço, eu vou responder enquanto amplio um pouco mais aqui. Eu me lembro que uma pessoa que foi muito importante na minha vida, o marido da minha irmã, que na época era namorado da minha irmã, o Rogério. Quando ele conheceu a minha família, ele gostou muito da minha irmã. E ele que acabou levando a minha irmã para o adventismo, etc., e depois conduziu toda a família. E algumas vezes, quando ele ia na casa da minha irmã, para namorar e tudo, e às vezes ele dormia lá, que era longe, algumas vezes eu saía para as festas, ele se ajoelhava e só se levantava quando eu chegava. Ele orava muito por mim. Então, quando eu fui embora, no outro dia, eu liguei para ele, Rogério, você sempre quer estudar a Bíblia comigo, então eu quero estudar a Bíblia agora. Você pode me ensinar a Bíblia? Nossa, passou 1 hora, ele chegou lá de bicicleta, molhado de suor, que ele morava um pouco longe. Mas, moços, o que me deu forças foi eu reconhecer a condição que eu me encontrava. O problema é que muitas vezes a gente não quer reconhecer que nós temos um problema. A gente não quer reconhecer que a gente está mal. A gente não quer reconhecer que o caminho que está sendo trilhado é um caminho que só vai levar destruição, morte, desgraça na vida da pessoa. Então, o fato de eu ter, por um momento, parado para refletir, é por isso que é importante você dar pausas na vida. Não importa que seja no boteco, porque a minha pausa foi no bar.
Mas naquele momento, eu vi aquele cenário, eu vi aquela situação, eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? E por 10, 15 minutos, eu imergi nos meus pensamentos, na minha mente, e pensei, aonde eu vou chegar com isso? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu nunca tive esse exemplo do meu pai, muito menos da minha mãe, porque a minha família, tanto do lado de pai, do lado da mãe, sempre foram pessoas muito exemplares, né, na sociedade, pessoas muito íntegras. E quando eu contemplei, e o Senhor permitiu que eu visse realmente quem eu era naquele momento, aquilo me fez sentir nojo de mim. Eu tive ojeriza de mim naquele momento. Falei, não, eu não posso continuar desse jeito. E a decisão, Moses, ela foi tão forte, que no dia seguinte, é como se eu nunca tivesse bebido, é como se eu nunca tivesse usado droga, é como se eu nunca tivesse tocado numa mulher, é como se eu nunca tivesse colocado um cigarro na boca. Realmente, Deus colabora com a força e a intensidade da nossa decisão. Nós não precisamos ser escravos de nada. A vitória está relacionada à força do nosso propósito. Então, por que muitas pessoas não conseguem vencer nada? Porque a força de propósito dela é frágil, é débil. E um jovem, ele tem força de propósito. Eu conheço jovens que fazem o que querem, no sentido de expandir, de crescer, de avançar. Sei lá, um jovem igual o Caio, eu quero ser um astronauta, ele vai ser se ele quiser. E tem jovens que acontece isso. Eu conheci a história de um jovem que queria ser piloto de caça. E ele conseguiu ser piloto de caça. Todas as possibilidades militavam contra ele, mas ele fez o que fez e conseguiu ser um piloto de caça. Então eu acredito que muitas vezes a falta de vitória está relacionada à falta de firmeza de propósito. Nós precisamos assim, e o que traz firmeza de propósito? A consciência plena daquilo que eu sou, daquilo que eu estou vivendo e o quão ruim aquilo é. Acho interessante esse reconhecer o que nós realmente somos e estarmos abertos para Deus agir na nossa vida. Porque a nossa vida é uma escolha constante. Então, como o Senhor mesmo mencionou, o Senhor decidiu mudar de vida. Então, é o importante a gente entregar a nossa vida a Cristo e reconhecer quem nós somos e reconhecer também que sem Cristo não podemos fazer nada, né? Porque naquele momento o Senhor reconheceu, Senhor, eu sou isso, eu quero mudar de vida. E Deus deu força. Achei muito interessante isso. E aí eu fico imaginando o Rogério, né? Você falou que ele estava lá praticamente na mesma hora que você mandou. Exatamente. E eu fico imaginando a felicidade que ele teve ao ouvir a sua ligação falando que você queria estudar a Bíblia. Coisa que provavelmente ele teria orado por tanto tempo. Exatamente. E mais além ainda, a felicidade do céu. Porque eu acredito que o Espírito Santo ele já estava tentando trabalhar há muito tempo atrás, muito tempo antes, né? Então, o momento que você decidiu, eu fico imaginando o céu assim, cantando de alegria e... Nossa, e Deus sabia o que seria a minha vida se eu me entregasse a Ele, né? Sim, sim. Podemos dizer até que por mais que o céu seja feliz e esteja mais completo com cada um de nós, os que passamos ou não passamos por essas experiências, uma experiência exatamente assim, dessa maneira, ela glorifica muito a Deus. Por quê? Porque ela, na verdade, humilha totalmente Satanás. Ou seja, o poder de Satanás ali, ele desapareceu em segundos. Foi uma decisão como a de José que mudou a vida inteira para sempre. E no meu caso, eu posso dizer para vocês, olha, sem demagogia, sem querer me exaltar, porque quem me conhece sabe muito bem que esse não é o meu perfil de querer me exaltar, nem nada disso. Mas eu tomei aquela decisão naquele dia, em 2007, e me mantive nessa decisão até o dia de hoje. Jesus se tornou meu amigo naquela noite, e essa amizade só tem fortalecido com o passar dos anos. Amém, louvado seja Deus. E o senhor tocando agora no assunto das amizades, essa é uma pergunta talvez não, um comentário, né, que eu queria fazer sobre a importância realmente das amizades, né? Porque o senhor cresceu no campo, solitário, sem ter esse tipo de influência, né? E através de uma amizade má, te oferecendo uma coisa que talvez resolveria o seu problema de solidão, abriu uma porta para muitas infelicidades na sua vida. Mas, consequentemente, também, né, mostrando que onde reina o pecado, superabunda
a graça de Deus, Deus também te dá a oportunidade de ter boas amizades que te levam para o caminho certo. E foi assim com o Senhor também. Né? Assim como teve um amigo que te levou para o caminho errado, e o Senhor acabou experimentando essas vergonhas, essas dificuldades da vida, o Senhor também teve um amigo que te ofereceu a verdadeira solução para a vida, para os seus problemas. Né? Então, isso é muito importante nós atentarmos para os jovens que estão nos assistindo, né? Sobre quem nós estamos tendo de influência em nossa vida. Qual influência nós estamos sendo para o nosso próximo, né? E o que o nosso próximo está exercendo de influência para mim. Né? E a gente pode, é como vocês falaram, a gente não precisa passar por isso para tirar essa lição realmente, poxa, realmente isso é errado, não devo fazer isso. Mas agradecer a Deus pela misericórdia e oportunidade que Ele está dando a gente, de a gente acompanhar uma história de uma pessoa que passou por essa dificuldade, mas louvado seja Deus, olha quem esse homem foi transformado por Deus. Então, isso serve de alerta para nós jovens, né, sobre que tipo de amizade nós estamos sendo e estamos tendo, né, o tipo de influência. Uma coisa, Caio, que é importante salientar, é que Satanás não traz a face feia de sua proposta. Quando ele traz uma proposta para uma pessoa, ele a apresenta na sua melhor face, na sua melhor performance. Quando ele dá uma rosa para alguém, ele ignora totalmente a informação de que existe espinhos ali. Então, como você mencionou, né, que o amigo quis, né, contribuir comigo. Então, realmente, vem nesse quadro bonito, aquela amizade, aquela coisa gostosa, aquela coisa calorosa, sabe? Que você vê assim em aspectos genuínos, você não vê nada de ruim naquilo. Porque não foi no primeiro dia que eu saí, toma aqui bebida. Não, Satanás não, ele assusta. A questão é que Satanás arma pequenas armadilhas. E você vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e isso é progressivo. Até que o indivíduo vai cair em coisas muito mais profundas, e quando ele vê que já está o suficientemente engodado, ele puxa o laço e te prende. E aí, sim, vai ser muito mais difícil você sair dessa situação. Eu também vejo uma inspiração aí no próprio Rogério, né? Porque nem todos os jovens que estão assistindo estão passando por situações tão difíceis. Mas, às vezes, nós não temos o ânimo de orar pelas pessoas ou de nos esforçarmos pela salvação de outra pessoa. Na verdade, mas olha só o caso do Rogério, ele simplesmente orava muito por você e Deus agraciou ele com a oportunidade de te apresentar a verdade. E olha que honra que ele teve de hoje poder dizer que, graças a Deus primeiramente, mas graças ao esforço dele por você, pela sua salvação, ele teve essa oportunidade, né? Mas no caso, o Rogério me deu somente 3 estudos bíblicos, e aí, como tinha uma pessoa que ele considerava mais apta para o trabalho, que era o pai do Guilherme, o irmão Edmar, que é o meu pai na fé, e aí realmente ele continuou me dando todos os estudos bíblicos, o irmão Edmar. E se tornou, assim, realmente um dos meus melhores amigos na época e até hoje também, né? Mas, assim, eu era um garoto, ele um pouco mais velho, e eu me lembro que os meus programas agora, de sexta à noite, sábado, era ir para a casa dele, e ele tem uma voz, assim, bem grossa, e ele apresenta muito bem as escrituras, e eu adorava ir para a casa dele na sexta-feira, sentava numa cadeirinha que tinha no terraço, ele na outra cadeirinha, e ele começava a explanar as escrituras. Nesse período, a minha leitura era muito deficiente, então, mais do que tudo, eu cria no que ele falava pela fé. Mas eram momentos assim tão maravilhosos que eu me lembro até hoje. Então, o Senhor, quando me tocou com sua mão poderosa, Ele foi tão bondoso que Ele removeu realmente os desejos que eu tinha por essas questões do mundo e colocou outra coisa no meu coração. Agora eu gostava de ouvir a explanação das Escrituras, agora eu gostava de escutar o irmão Edmar ou o Rogério, que tocava violão e cantava. Isso era o meu deleite, né? Tio Silver, mas o senhor falou, foi comentado aqui no começo que o senhor era semi-analfabeto. E como Deus pode usar uma pessoa assim? Como foi, a partir daí, o seu desenvolvimento? Bom, eu comecei então a ter amizade com o irmão Edmar, uma pessoa que se tornou muito próxima a mim. Mudei de vida. Por um curto período comecei a frequentar uma igreja adventista que tinha perto da minha casa, com a minha mãe. Me batizei ali. E não passou muito tempo, aí nesse período, por mais que eu trabalhasse na roça, perto da minha casa,
abrir uma cozinha industrial grande. Então, eu trabalhava nessa cozinha também de motorista. Aí é uma longa história. Realmente eu não era muito habilitado para a leitura, então, quando eu fui tirar a carteira, eu tirei carteira antes de ser cristão. Então, na época, eu paguei para passar, enfim, e consegui minha habilitação. E trabalhava dirigindo os caminhões ali. E eu me recordo um dia que o irmão Edmar falou assim: Severino, você gostaria de ir a um congresso lá no Rio de Janeiro, num lugar chamado IEST? Falei, olha, Ed, eu gostaria de ir sim, mas não me encheu muito os olhos. Por quê? Porque ir para lugar longe, e eu entendi o que ele queria. Na verdade, ele estava querendo que eu fosse para ver se eu me identificava com o local e me tornasse aluno. E eu já pensei isso, falei, se você quiser eu vou, mas não me atrai tanto não. Mas depois ele me mostrou até um manual de lá, achei legal, vi os jovens assim, bonitos, bem vestidos, falei, poxa, pode ser que seja interessante. Mas, na minha vida assim, na vida da minha família, nós sempre fomos muito humildes na questão financeira, pouco dinheiro. E eu me lembro que, pouco antes desse congresso, esse patrão que eu trabalhava lá, o André, que era um homem muito rico, ele falou, olha, Pandu, me chamava de Pandu também, eu quero terceirizar minha frota de caminhões, porque dá muito trabalho, etc., e eram caminhões novos, 4, 5 caminhões que faziam as entregas, Ducato, Kombi, Fiorino, uma frota lá de uns 8 caminhões, de uns 8, 10 veículos. Ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou passar para você essa frota, você mantém ela agregada na minha empresa, eu pago os serviços e você assume a responsabilidade de motoristas e pagar a dívida dos carros. Ou seja, eu ia sair de uma situação de ser uma pessoa pobre e me tornar já um dono de uma pequena frota de carros, né? Na época, isso 2007 já representaria, 2007, foi 2008 já isso aí, na verdade. E aquela experiência que eu contei foi início de 2008, do início do meu caminhar com Jesus. E aí aquilo me encheu o coração, eu falei, poxa, agora eu vou largar de ser pobre, dessa vida difícil, né? Na época já seria o quê? Eu ia ter uma renda ali de 20, 30 mil reais. E justamente foi quando o Edmar me chamou para essa viagem, para o IEST. E aí eu me lembro que eu falei, olha, eu vou então. Mas era fora do meu período de férias, eu pensei, com certeza o chefe de transporte, que era um rapaz bastante exigente com o trabalho, ele não vai querer me liberar. E aí o Edmar estava lá em casa, eu fui até a empresa, era meu dia de folga, falei, Orley, Delay, tem como você me liberar 7 dias para um congresso? Eu já esperei um não, eu já estava quase saindo já para falar, ele tem. Aí eu falei, mas são 7 dias. Ele falou, não, pode ir. E ele era tão chato, que às vezes se você parasse o caminhão, precisasse de tirar da rampa, ele não tirava. E se ele não te achasse, ele te ligava, está onde? Eu estou aqui almoçando. Tira o caminhão da rampa. Aí você tinha que ir lá, tirar o caminhão para outro encostar. Ele nem isso fazia. Falei, mas quem vai fazer a entrega? Não, eu faço no seu lugar. Falei, ixi. Aí eu voltei para casa triste, o Ed estava lá. Aí eu cheguei triste assim, ele falou, e aí? Não é que eu não estava feliz com Jesus, eu só não queria ser missionário. Porque assim, a visão que eu tinha de missionário era que apareciam os missionários da Assembleia de Deus lá descalço, com dente tudo podre, aquela coisa bem medíocre, sabe? Falei, poxa, agora que eu posso mudar de vida, eu vou trabalhar nisso. Só um pequeno detalhe. Você vivia numa vida ruim, no qual os seus sonhos estavam estragados, e agora você estava tendo a oportunidade de viver a vida que você queria viver. Ou seja, tá bom já, eu já me converti, Deus me deu agora a oportunidade de viver aquilo que eu queria. E crescer. Só que Deus ofereceu algo mais agora. Exatamente. E agora ficou entre a sua vontade e o convite de Deus. Eu não sei quem assistiu o vídeo do intérprete, né? Mas Deus queria me dar Isaac e eu estava querendo ficar com Ismael. Com a minha vida ali. E aí o Ed falou, Silvio, poxa, não deu certo, né? Porque eu cheguei triste. Eu falei, não, deu certo. Aí você que ele sorriu, deu certo. Aí ele ficou muito empolgado. E aí, ok, passou o tempo. Aí quando estava voltando uma semana para o congresso, ele me liga, Silver, não vai dar para eu ir. Aí eu, poxa, que legal. Porque surgiu uma dívida, eu vou ter que pagar, não vou poder ir ao congresso. Fiquei feliz. Eu poderia pagar para ele, que eu tinha condição, mas fiquei quieto. E hoje, assim, ele não era tão conhecido no IEST, eu não sei porque não cobraram. Mas no final ele ligou, faltando alguns dias para o congresso, falou, olha, eu vou poder ir, que não vão cobrar a minha estadia lá. E aí a gente foi para o IEST. Eu me lembro que foi o primeiro congresso que eu participei, assim, espiritual. Foi uma experiência maravilhosa, como dizia em espanhol, inolvidable, inesquecível. E, assim, ali, chegando ali, logo os jovens, todos ficavam olhando para mim, porque eu era um rapaz forte,
E falaram, olha, esse rapaz é agricultor. E foi justamente no auge em que a mensagem de vida no campo estava entrando no Brasil. Então falaram, olha, esse rapaz aí tem 26 anos, é agricultor. Então todo mundo assim ficou me cobiçando, os alunos e as alunas também, porque eu era um rapaz grande. Eu não tinha 40 anos, né? Depois do IAG os cabelos caíram, muita responsabilidade, mas antes eu era um rapaz com a melhor aparência. E aí, assim, eu fiquei pensando ali, nossa, será que essas pessoas são felizes aqui? Mas aqueles rostinhos tão felizes, as meninas lindas, bem vestidas, os meninos lindos também. E aí não demorou 2 dias, já vieram falar comigo, olha, por que você não vem estudar aqui e tal? Eu falei, eu sabia que ia dar nisso, por isso que eu não queria vir. Mas eu não queria. E aí até que o reitor acadêmico conversou comigo, o Edmar falou, olha, então pelo menos preenche a ficha, porque geralmente é 6 meses a 1 ano para preencher a ficha. E eu fui num ônibus de excursão, na época que várias pessoas foram, tinha até um rapaz que estava há 6 meses esperando, um irmão chamado Anderson, né? E aí foi aprovado. Aí no 6º mês ele justamente foi nesse ônibus também para poder estudar. Ele falou, olha, até 6 meses essa ficha aqui, é o prazo de 6 meses para você ingressar. Eu falei, 6 meses, até lá já esqueceram de mim. Peguei a ficha, eu e o Ed preenchemos e entreguei lá, na terça. Na 4ª tarde eles falaram, a sua ficha foi aprovada. Eu falei, mas como assim? Eles falaram, a gente reuniu ontem à noite a comissão acadêmica e aprovamos a sua ficha. Pensei, poxa vida, esse povo deve estar pegando aluno a laço aqui. Mas assim, eu entendi também que eles queriam muito alguém da agricultura. E aí eu fiquei pensando, fiquei naquele conflito, porque agora a minha vida poderia mudar. Eu tinha conseguido comprar uma casa na cidade, que eu não queria morar lá. Mas eu queria, né, ter aquela casa ali, era um bem que eu tinha conquistado. E justamente na semana que eu comprei essa casa, mataram o dono da casa, então estava com um documento enrolado para resolver, que a mulher tinha sumido, foi um assassinato lá. E estava aquilo enrolado e eu pensei, ixi, agora? E eu me lembro que, nesse sentido, Deus me fez um chamado, assim, por vias não normais. Ou seja, como é que o meu amigo Edivaldo fala? Me esqueci. Operação por causas desconhecidas, mais conhecido como milagres. Eu me lembro que eu fui dormir à noite, não sei nem se o Ed se lembra dessa história. E aí, eu estou deitado, apaguei. E aí, em algum momento, o quarto ficou claro. E aí eu não sei, eu fiquei pensando, será que eu estou dormindo ou será que eu estou acordado? Aí eu tentei sentar no meu colchão, porque tinha uma beliche aqui, outra aqui, o meu colchão aqui no chão. Aí estava o Edmar, Ramon, outros amigos ali, Fabinho, e eu deitado aqui. Aí eu tentei sentar, o quarto claro, eu não consegui. Eu falei, o que está acontecendo? E claro que eu fiquei um pouco assustado na hora, aí eu pensei em chamar o Edmar, falei, mas vai que eu estou sonhando, e que mico, um cara desse tamanho chamando Edmar, estou sonhando, aí eu fiquei com vergonha. E aí eu só sei que do nada apareceu um livro nessa perspectiva assim, na minha cabeça. Aí eu virei o olho para trás, aí o livro grande abriu a capa assim, ó, tuque. E aí ele começou de cá, na verdade assim, né? E ele começou a folhear, muito rápido. E eu vi vários símbolos ali, muito desconhecidos para mim, eu não conhecia aqueles símbolos. E aí eu só sei que aquele livro fechou, puxou para trás, aí eu sentei. Aí eu consegui sentar e aí estava escuro. Aí eu olhei assim, falei, que coisa, que sonho, será que isso foi real? E aí deitei novamente e dormi, isso foi 4ª noite. Deitei novamente, dormi, aí no outro dia, quem estava pregando foi o nosso querido saudoso, esse eu posso falar saudoso, que morreu mesmo, David Cam, um pastor muito consagrado, e o seu tema principal era santuário. Depois ele foi muito importante também no meu crescimento espiritual, porque ele me deu muitos conselhos, em particular, de vida que me norteiam até hoje. Fechou o livro, levantei, no outro dia no congresso, sentado lá, o pastor Campos falou, nós vamos hoje aprender o que são esses símbolos. Aí começou a passar o PowerPoint, tuque, tuque, tuque. Vários símbolos que eram símbolos que eu tinha visto no livro à noite. Eu falei, gente, esses símbolos eu vi ontem naquele livro lá no sonho, que eram desconhecidos. E aí ali, assim, Deus é que fez as conexões, eu entendi, falei, Deus está me chamando para eu ser um missionário. E eu vou aceitar. E aí saí daquela pregação, procurei lá o reitor acadêmico, falei, olha, eu vou aceitar. Domingo que vem, a gente ia embora num domingo. Falei, domingo que vem eu estou de volta aqui, eu vou embora pegar minhas coisas. Ele falou, não, mas você pode vir, isso foi em dezembro, novembro, não me lembro. Ele falou, você pode vir para janeiro. Eu falei, não, semana que vem eu vou voltar, porque eu não quero dar oportunidade para o inimigo, não. Peguei, fui embora, no domingo terminou o congresso, cheguei em casa, eu e meu pai sempre trabalhamos juntos, né? Falei para o meu pai, pai,
A gente chama ele de papai, na verdade. Eu falei, papai, eu queria conversar com o senhor. Mas ele sentiu na hora que eu falei isso com ele. Ele sentou e começou a chorar. Tanto que meu pai era tão apegado a mim na questão de trabalho que nunca mais ele arrumou ninguém para trabalhar com ele. Ele sempre trabalhou sozinho desde então, 15 anos já. E a mamãe não estava em casa na hora, tinha saído. Aí falei para ele, né, que eu tinha tomado essa decisão. Eu falei, aí domingo eu estou indo embora. Isso foi no dia, acho que foi no dia 22, não, foi no dia 19 ou 20 de dezembro de 2008. E aí falei com ele aceitou e falou, meu filho, isso é o melhor para você, pode ir. Eu nunca tinha ficado longe da minha mãe também, falei com ela chorou muito. Procurei o patrão e falei com ele que ia embora para estudar. Ele falou, olha, eu dobro o salário, você, poxa, é importante aqui para mim. Eu não tinha um grande cargo, porque eu era sem condições de ter um cargo maior do que eu tinha. Mas eu era um homem de confiança dele. Eu falei, não, eu não estou indo para trabalhar outra empresa, eu estou indo para poder ser um missionário. Aí eu me lembro que ele era alcoólatra mesmo, assim, ele bebia, não sei hoje, mas ele bebia 24 horas por dia. Às vezes, eu morei um tempo na casa dele, assim, às vezes eu levantava 2 da manhã e estava sentado bebendo. Aí ele chorou, se emocionou, ele falou, você vai contra? Eu falei, vou domingo. Ele falou, então pode ir, que eu faço todos os acertos aqui, para você não perder os seus benefícios, e mando para você. Aí quando foi no domingo, eu entrei no ônibus e viajei, no dia 24 de dezembro de 2008. E no dia 25 de dezembro de 2008, o Érico Assunção, ele era aluno na época, foi à rodoviária, era o último ano dele, foi até a rodoviária para poder me buscar. Aí quando eu cheguei lá, quando eu liguei para a irmã Elaine, ó, domingo eu estou indo embora para ir. Aí ninguém acreditou, poxa, mas ele foi embora domingo, uma semana, como é que... Enfim, como é que ele voltaria tão rápido? Mas realmente no outro domingo eu cheguei no IEST. E ali Deus começou a escrever uma nova história nas minhas páginas, nas páginas da minha vida. Amém. Tem fotos aí dessa época também. Vamos ver aí, coloca aí pra gente, Matheus, pra gente ver. Fotos de quando o Silverino recém entrou no IEST. Eu acho que você estava na cozinha nessas fotos. Foi logo quando eu cheguei lá. Foi. Vamos ver aqui, ó. Olha aí. Quem são esses do seu lado aí, Silvio? Olha, o lado que está o prato, à minha esquerda, é o Fábio Lima. Foi um dos meus melhores amigos lá. E a outra é a irmã Elaine, a secretária do acadêmico. Uhum. Pode passar, Matheus, mais uma para a gente ver. Eu trabalhei na cozinha nesse período. Aí, tá na cozinha mesmo. Silva de touquinha, Silva, que bonitinho. É isso aí, eu estava indo levar o lixo. Que legal. É. Então, a partir desse momento, então, essa escola foi o lugar que você começou a viver uma nova vida, podemos dizer, né? O IEST, eu digo para vocês que foi a melhor fase da minha vida. Eu sou muito feliz hoje como diretor do IAG e ter começado esse trabalho, mas a melhor fase da minha vida, indubitavelmente, usar até uma palavra bonita, indubitavelmente foi o meu período de aluno do IEST. De janeiro de 2009 a dezembro de 2011. Foi a melhor fase da minha vida. Como eu já havia saído de uma circunstância de vida tão complexa, tão conturbada, de tantas cicatrizes, ali realmente foi a minha cidade de refúgio. Olha, comida no horário certinho, eu não tinha que me preocupar com isso. Lá tinha um setor chamado lavanderia. Então, cada aluno cumpria o seu período também na lavanderia. Claro que não se lavava partes íntimas, as roupas mais íntimas, né? Mas assim, era sempre um rapaz e uma moça que trabalhava na lavanderia. Então, até roupa lavada a gente tinha. Eu falei, meu pai, isso aqui é o céu. Então, quando alguém reclamava, eu falava, rapaz, olha, aqui tem comida no horário, roupa lavada. Até o que você vai fazer o trabalho, alguém fala, vai fazer aquele trabalho lá agora. Praticamente você é conduzido aqui como um neném no colo. E foi, sem dúvida alguma, moço, a melhor fase da minha vida, estando ali naquela instituição. Tem até algo que a gente pode falar para aqueles que estão nos assistindo, né? Que é a importância, principalmente para um jovem, de participar de uma escola dessas. A importância é a diferença que faz na vida. Na verdade, eu acho que todos nós aqui, em algum momento, fomos influenciados a estar onde estamos hoje por causa disso. Por participar, de alguma maneira, em uma escola missionária, né? Então, é um convite para você, jovem, que esteja nos assistindo. Aqui, onde nós estamos agora, é uma escola missionária. Nós temos aqui 2 alunos dessa escola. O que vocês têm a dizer?
muita coisa. Pode começar. É uma verdadeira bênção. Né? A gente não precisa passar por essa oportunidade, também não precisa ir tão fundo, né? na vida aí fora, mas cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dificuldades, seus pecados a vencer. E louvado seja Deus por existir instituições, existir lugares onde é um verdadeiro céu, né? Onde podemos, né, aprender sobre a palavra de Deus e realmente aprender do verdadeiro remédio para o pecado, do verdadeiro remédio para uma vida conturbada, né? E aqui temos, assim, 30 alunos, cada um com histórias diferentes, mas eu tenho certeza que todos aqui estão sendo transformados por Deus. E claro que e todos quando vão conhecer acabar... a história desses alunos, né, Caio? Sim, haverá Hoje sou eu oportunidade, aqui, mas sim. Tem alunos aqui com histórias assim impactantes, né? Assim como a do Silvia também. Então, se você jovem tem um desejo também de ter a sua vida transformada, ou talvez a princípio como, né, primeira coisa na cabeça, não, eu quero sair da cidade, quero talvez sair, né, da minha família conturbada, vem para cá. A próxima turma começa a partir de janeiro de 2025, vai ser uma turma de 8 meses, né, um período menor do que a gente está passando aqui, mas eu tenho certeza absoluta que se você realmente tiver o desejo de ser transformado por Deus e abrir essa brecha no seu coração, Deus ele vai entrar como um cavaleiro, né? Ele entra de uma forma respeitosa, mas ele transforma a sua vida. E eu tenho certeza que, assim como muitos jovens estão sendo transformados aqui, se você vier para cá com esse objetivo, isso vai ser realidade na sua vida também. Inclusive, os jovens que estão passando pelaquela fase de decidir o que vão fazer da vida, qual rumo tomar, aqui é um ótimo lugar para se encontrar essa resposta, né? Sim, uma preparação para a vida prática mesmo. Eu vi a fotinha do tio Silver ali na cozinha, eu passei uma boa experiência na cozinha também, e tenho passado também no setor da mídia, uma boa experiência, e vindo para essas escolas missionárias realmente traz uma preparação para a vida prática. Com certeza. E, inclusive, podemos dizer que nós não tem porquê nós não podermos sonhar com ter ou estar no lugar de ou ter a mesma responsabilidade que o Silverino tem hoje. O IAG é um grande ministério que não serve somente para impressionar, mas sim para incentivar, não é verdade? E um jovem que hoje tem a oportunidade de entrar numa escola, mesmo sem ter passado tudo que o Silverino passou, podemos dizer que está bem adiantado. Porque você teve que passar por muita coisa antes de cair nesse ponto. Está mais preparado do que eu estava. Está muito mais perto, exatamente. Então, está estendido o convite, faça a sua inscrição, conheça melhor e você vai ser muito bem-vindo, bem recebido aqui pela gente. O período em que eu passei no IEST e o período de escola, como a irmã White tão bem descreve, né, no livro Educação, Fundamento da Educação Cristã, Spalding Maguire, especialmente volume 2 e 3 e por aí vai, é um período em que Deus enxerga que você está disponível para Ele. Então, quando você dá esse passo, Deus pensa, Ele está disponível para mim nesse momento. E é nesse período que Ele vai causar profundas impressões no coração da pessoa. Então, eu sou motivado até hoje a seguir trabalhando. Eu me formei em 2011, mas eu sou motivado até os dias de hoje por toda a influência que eu tive na escola, no IESH. É claro que numa escola, por exemplo, eu fui para lá com 26 anos. Então, muitas coisas que eram questão para jovens mais jovens, não era para mim. Assim como aqui no IESH, aqui no IAG. Aqui no IAG existem alunos mais jovens um pouco, outros um pouquinho mais velhos, mas todos, por via de regra, são bem jovens. Tem as suas pequenas questões, mas é o conjunto que é importante. É você olhar que você precisa naquela direção e você vai perceber que tem 20, 30, 40 jovens que estão comendo junto com você num refeitório, dormindo com você no mesmo ambiente ou numa mesma escola, seguindo o mesmo caminho. Então isso te dá motivação, isso te dá força, isso te dá garra e energia para avançar. Quando você, às vezes, está no seu lar, ainda que seja um lar bom, né, assim, os alunos aqui, basicamente, são alunos que vieram por vontade própria e vieram de lares estruturados. Mas mesmo no lar estruturado, ele não proporciona a experiência de estar junto com um batalhão de jovens. Porque ali os jovens se completam nas suas dificuldades. Então, assim, o preparo que eu tive nessa escola foi realmente, sem dúvidas,
o preparo que me deu condições de começar o trabalho que eu comecei e avançar com ele, como tem sido até agora. E a pergunta que não quer calar. Como foi para você estudar? Porque quase analfabeto, como foi essa questão? Porque tinha que ler muitos livros, com certeza. Eram muitas questões assim. Como que foi para você? Bom, essa parte da minha história, eu não vou contá-la com todos os detalhes, né? Eu não sei se as pessoas iriam entender ou não, mas o fato é que, mesmo não tendo estudado, no final, eu tinha um diploma de 2º grau. Só vou resumir dizendo isso. No final, eu tive um diploma de 2º grau. Quando eu fui para o IEST, no congresso eles falaram, um dos requerimentos era ter o 2º grau completo. E aí o diretor acadêmico, eu falei, olha, eu tenho mais reticências, apresentei para ele como eu havia conseguido. Ele falou, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E fui para a sala de aula. Foi bastante constrangedor para mim. E na primeira semana de aula, houve uma reunião acadêmica por minha causa nesse sentido. E hoje eu sei que se não fosse a irmã Elaine, aquela moça da foto, e a doutora Andréia, que a gente chama carinhosamente de mãe Deinha, se não fosse por elas, eu teria sido convidado a voltar para casa, pela escola, para me preparar um pouco mais, para eu poder me preparar um pouco mais, intelectualmente e voltar. Na verdade, até hoje eu não sou bem desenvolvido em escrita, etc., leitura um pouco melhor, mas eu tenho sérias deficiências ainda nesse sentido, né, gramaticais, etc. Porque eles falaram, ele não vai ter condição de fazer o curso. Aí pediram uma professora lá, que era até pedagoga, a irmã Ana Maria, para fazer um ditado. Aí ela fez um ditado, acho que de 30, 40 palavras. Eu não acertei, eu acho que nenhuma, errei todas. Eles falaram, ele não tem condições de tocar o curso. Como é que ele vai tocar o curso? É imprescindível que ele tenha um mínimo de interpretação de texto, saiba escrever, responder provas, senão não vai ter condições. E aí eu me lembro que as primeiras disciplinas que eu tive, até foi o Giancarlo, o Diego que ministraram, e o que eu fazia? Eu escutava a disciplina em sala de aula, e aí lá eles todo dia abaixavam o áudio para a rede, né? Tinha uma rede lá, virtual, eu baixava para um celular velho que eu tinha, e ouvia toda a aula no dormitório, toda noite. Eu escutava a aula na hora lá, como eu realmente abracei a ferro e fogo a minha vida acadêmica, eu ouvia a aula inteira de novo. Aí, às vezes, o Giancarlo ia lá, está fazendo o quê? Eu estou ouvindo a aula. Ele olhava, sorria. Imagino que ele ficava feliz. Poxa, que rapaz dedicado. Mas, na verdade, eu tentava reter o máximo possível na memória. E isso, até certo ponto, foi positivo, porque eu consegui, né, guardar muitos textos. Sei lá, eu sei quase praticamente o tema de todos os capítulos da Bíblia, quase todos ali, se me perguntar. Mas era uma tragédia a hora de fazer prova, né? Tanto que eles, na reunião acadêmica, a doutora Andréia e a irmã Elaine falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele esse período, se ele passar, ele continua, se ele não passar, aí a gente conversa. E eu nem sabia, né? Mas eu estava com os dias contados. E o Senhor foi bondoso comigo, que eu passei raspando, eu só perdi um ponto, acho que era 6 lá, 5, assim, eu passei raspando, ou até faltou 1 ou 2 pontos, me deram para eu não ficar reprovado. E aí tinha uma pessoa lá chamada Eric Rosa, que foi uma pessoa que me ajudou muito nessa questão, que ele sempre me ensinava, vamos lá, aqui, tal, a irmã Ana Maria também, vamos lá, me ensinando a gramática, né, e tudo mais, mas o Eric Rosa mais que tudo, era um aluno também. Então ele me ajudou muito, esse rapaz. Na segunda disciplina, eu já consegui ir um pouco melhor, me desenvolvi um pouco melhor. Na terceira disciplina, um pouco melhor. No 6º, 7º mês, eu era, sem dúvida, o melhor aluno da sala. Não que eu havia ultrapassado os alunos, mas de onde eu saí. Porque a maioria saiu daqui e foi até aqui. Eu saí daqui e vim até aqui. Então, em proporção numérica, certamente eu cresci muito mais do que eles. Tanto que, assim, tinha um aluno lá que sempre tentava competir comigo, e eu nem sabia. Geralmente na terceira semana, lá eram 4 semanas, eu já entregava todas as atividades e requerimentos, que era muito mais do que aqui no IAG. Lá era uma média de 40 páginas por dia de leitura. Por dia, fora as outras atividades.
Era muito pesado, muito pesado. Por quê? Porque essa ideia, a ideia do curso do IEST veio do Heartland. Então, eles pegaram um curso de 4 anos e fizeram o que com ele? Não sintetizaram, mas comprimiram o tempo para 2 anos o mesmo curso. Então, daí você imagina, né? Era muito pesado o curso. Então, nessa época, você, justamente por ter essa deficiência e ter se esforçado tanto, você fazia até alguns sacrifícios em outras áreas também, né? Em áreas de lazer que os jovens tinham. Exatamente. Lá, a cada final de período, eles levavam os alunos para fazer algum passeio, né? Na praia, cachoeira, vários passeios. Eu só fui em um passeio uma vez e fui obrigado, e porque eu tinha que dirigir um dos carros que não tinha motorista, mas eu nunca fui em nenhum passeio do IEST. Assim, eu ficava estudando. Por exemplo, uma vez eles passaram 15 dias em Cabo Frio, numa casa de alguém que emprestou. Eu fiquei os 15 dias. Aí eu me lembro que até a preceptora falou assim, nessa você vai. Eu falei, eu não vou, você vai, eu não vou. Aí eu até procurei o pastor Diego, eu falei, pastor Diego, eles querem me forçar aí. Aí ele, então se posiciona. Ele fala assim, né, bem delicado. E no final, se eu precisar de intervir, eu vou me intervir, mas se posiciona. Aí acabou que eu me posicionei, e ela falou, tá bom, você vai ficar, mas vai ter que trabalhar meu período então. Falei, então trabalho. Melhor trabalhar meu período e ganhar meu período. Aí eu fiquei os 15 dias, trabalhava de manhã, e aí ia lá na cozinha, não tinha ninguém, eu fazia mesmo o meu lanche ali, comia e voltava para o quarto, sozinho. Aquilo ali para mim era o céu. E passei os 15 dias estudando. E essa rotina intensiva, eu creio não, nós temos fotos aqui para mostrar que ela até te fez perder peso, né? Eu fiz perder peso. Mostra aí pra gente. Olhem como é que o sobrinho estava nessa época. É porque às vezes eu mergulhava tanto e não foi uma nem 2 vezes que eu esqueci de comer. Mas olha só, realmente... Não é que estejamos recomendando isso. Não, mas é para vocês verem. era a minha experiência. Eu foquei muito, do realmente. Mas o senhor esquecia mesmo de comer? Olha, às vezes, por exemplo, a janta. Eu começava a ler, quando eu me lembrava, já eram 8 horas da noite. Ou final de semana, almoçar. Realmente eu mergulhei muito profundo no estudo das Escrituras. Olha aí, magrinho. Olha, que bonitinho, Silvio. Mas tem outra foto aí, ó. Tem uma que eu tô... Olha só essa foto aí. Olha aí, que beleza. Perdeu bastante peso. Tava bem magrinho mesmo. Bem diferente. Muito, muito magro, né? Isso é tudo de Mas estudo. eu posso afirmar uma coisa para vocês. Eu estava cheio da graça e do Espírito Santo nessa época. Amém. E até hoje o que você aprendeu ainda segue aí dentro, né? Não foi um alimento perdido. Não foi. Então, assim, era realmente fantástico, fantástico. Eu fiquei bem magrinho, mas eu não me importava. Eu queria... E também, assim, eu me senti melhor magro, porque... o que acontecia? Eu sentia que o músculo para mim ainda era uma vaidade. Eu digo para você, não é todo mundo que está preparado para lidar com músculos. Não é todo mundo que está preparado. A maioria pode dizer sim, não, eu tenho domínio disso, mas se o indivíduo for plenamente sincero e convicto, ele vai refletir, é melhor estar com mais músculos cheios do Espírito Santo. Poucas pessoas estão habilitadas para lidar com uma boa performance corporal. Poucas pessoas. E é uma área onde os homens, principalmente Satanás, tenta bastante, né? E pode, dependendo da pessoa, não digo que seja todos, mas até virar um argumento, né, para nós. É um desvio realmente daquilo que é o foco. É um dos 8 remédios, muitos dizem, né? Alguns dizem, a vegetariano não pode ser magrinho. Mas aí o que Deus errou então? O que Deus fez de errado? Mas é um tema para nós falarmos em outro podcast. Então, nesse período, Moses, em que eu estive mergulhado ali no IEST, foi um período assim que eu posso dizer que foram lançados os fundamentos sólidos na minha vida e eu aprendi ali que Deus pede e nós devemos obedecer. E eu me propus lá fazer isso. E eu tenho seguido nesse propósito até hoje, que seja para a honra e glória de Deus, mas os frutos resultantes do meu trabalho, eu acho que testificam disso. Temos aí 1h30 já, né, de live. Tem alguma pergunta a mais? Eu tenho. Tio Silver, o que o senhor diria para os jovens que estão nos assistindo, que não tem perspectiva nenhuma de futuro ou que não tem Deus incluído no coração? O que você diria de mensagem especial para eles? Bom, como eu já estive nessa situação, a primeira coisa que eu posso dizer é que eu sei o que essas pessoas sentem. E você acordar de manhã, sem Deus no coração, é uma das piores experiências da vida de um ser humano. Porque a dor, ela existe, ela é real. Não pensem, vocês que não tiveram esse tipo de vida, porque eu sei que vocês não tiveram, não pensem, ou os jovens que não tiveram, não pensem que
a pessoa é completa que não é. A pessoa, ela levanta de manhã e ela vai ter dor no coração. Ela vai ter desânimo. Muitas vezes ela não vai ter ânimo de levantar da cama. Ela vai querer ficar ali prostrada. Mas o que eu gostaria de dizer é que isso também não deve determinar ou traçar os passos da nossa vida. Eu sei que muitas vezes nesses momentos é difícil a gente pensar em páginas coloridas, porque elas estão em preto e branco. Mas se nós saímos desta conformação, que muitas vezes nos impõe páginas preto e branco, pode ter certeza que elas vão ter condições de se tornarem páginas coloridas. Então, há sempre esperança, há sempre possibilidades. Para a vida de um jovem, o céu é o limite. Porque eu posso dizer isso por minha própria experiência. Um ex-bebedor de cachaça, um ex-alcoólatra, um ex-consumidor de cigarro, um ex-usuário de drogas, um ex-jovem envolvido com prostituição. E o dia que realmente eu vislumbrei algo diferente daquilo, e falei, Senhor, eu quero seguir nesse caminho. E me propus de fato, não foi uma decisão efêmera, foi a decisão que José tomou lá em Patriarcas 212 a 214. Diz ali o texto que José entregou-se completamente a Deus. Sua alma tremeu diante da elevada resolução que ele tomara de ser fiel a Deus independentemente das circunstâncias. Naquele dia eu tomei essa decisão. E Deus tem sido misericordioso comigo e tem me mantido com a mesma força daquela decisão até os dias de hoje. De 2008 até hoje. Já se passaram 15 anos. E a força da decisão que eu tomei lá atrás permanece com o mesmo vigor, com a mesma intensidade, com o mesmo brilho até hoje. Eu não tenho menos vontade hoje de glorificar a Deus e conhecê-lo mais do que eu tive naquele momento de trevas. Isso foi o resultado de eu ter realmente permitido Deus tomar a minha vida nas mãos dele e conduzir da melhor maneira. Então, se esse é o seu desejo, jogue a sua vontade por terra e fala, Senhor, faça a sua vontade na minha vida, que é o que basta para mim. Amém, amém. Bom, depois de toda essa experiência que nós ouvimos, né, uma experiência realmente energizante, fortificante, ainda tem muita coisa dessa história, porque afinal, a última data que você falou da sua história foi qual? Quando você estava ali no meio do seu estudo? Foi ali, exatamente, no início do meu desenvolvimento intelectual, né? Certo, então, desde lá para cá já se passaram vários anos e tem muita história no meio desse A maior caminho. parte, né? A maior parte da história, na verdade, ainda não foi contada. É. E nós não vamos contar ela hoje. Nós vamos deixar isso para a próxima quarta-feira. Vocês estão convidados a participar com a gente também. Por enquanto, nós agradecemos muito por você ter assistido até aqui. Esperamos que Deus tenha te abençoado através desse programa e que Ele continue te abençoando, porque esperamos que você assista aos outros programas que vão ser apresentados. E se você quer que essa mensagem possa alcançar mais jovens que precisam ouvir esse tipo de mensagem, outras pessoas que necessitam de ânimo, de vigor, de um encorajamento para tomar uma decisão, não deixe de compartilhar esse vídeo. Também curta, faça um comentário, porque isso também ajuda que esse vídeo chegue até mais pessoas. Deus abençoe e nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.